Olá, meu amigo e minha amiga, paz e bem. Nós estamos na aula de número 10 do nosso curso de Catequese Adulta Online. E hoje nós vamos falar sobre a liturgia e a espiritualidade dos sacramentais. Nós já falamos em ocasião anterior sobre os sacramentos, falamos na nossa última aula sobre a Santa Missa, os rituais que fazem parte da missa, os gestos sagrados. E hoje nós vamos falar de uma coisa também importante dentro da liturgia, que é a manifestação pública da igreja, do culto público da igreja, que é o sacramental. O que é um sacramental, gente? O sacramental são os sinais sagrados, a imitação dos sacramentos. Lembra que o sacramento é o sinal sagrado instituído por Cristo para conferir uma graça? Sim. Então, o sacramental também é um sinal sagrado. Ele tem um efeito espiritual, mas ele, diferentemente do sacramento, ele é instituído pela igreja. Ele não foi instituído por Jesus, ele foi instituído pela igreja, pela comunidade de fé. Os efeitos são obtidos pela impetração da igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificadas as diversas circunstâncias da vida. Então, os sacramentais, eles têm essa referência nos sacramentos, mas eles não são os sacramentos propriamente ditos, né? Os sacramentos são aqueles 7 que nós já abordamos em ocasião anterior, tá bom? Quais os traços característicos dos sacramentais? Tá? Pode ser objetos materiais ou ações. Eles são instituídos em vista da santificação dos fiéis, tá bom? Eles compreendem uma oração acompanhada de algum sinal visível. Ele depende do sacerdócio batismal, e por isso alguns leigos podem presidir as bênçãos. Então, por depender do sacerdócio batismal, lembra o que é sacerdócio batismal? Sacerdócio batismal é a graça que você recebe pelo seu batismo de se tornar membro da Igreja de Cristo e de também ter parte do sacerdócio em você. Não é à toa que quando o padre está batizando, ele coloca a estola, que é o símbolo do sacerdócio, aquela faixa que cai na frente assim, a estola, símbolo do sacerdócio, sobre a criança que vai ser batizada, sinal de que ela vai fazer parte do sacerdócio batismal. E por isso é que os leigos, quem são os leigos, padre? Aquelas pessoas que não são ordenadas, que não são diáconos, nem padres, nem bispos, né? Podem presidir também determinadas bênçãos. Aqui um quadro comparativo entre sacramentos e sacramentais, para a gente poder fazer uma distinção, né? Os sacramentos, eles têm o seu efeito ex opere operato, e o sacramental é ex opere operantis, ou seja, ex impetratione ecclesiae. Qual a diferença entre esses dois? O sacramento ex opere operato quer dizer que ele acontece por si mesmo, independentemente da santidade do ministro, das características do ministro, das qualidades do ministro que ministra esse sacramento. Independentemente, o sacramento acontece porque ele acontece in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é que ministra o sacramento propriamente dito. O ministro sagrado, ele é apenas um representante de Cristo. Já o sacramental, ele acontece ex opere operantis, porque ele acontece em nome da igreja. Então, para que as pessoas façam o sacramental, elas têm que ser instituídas pela igreja para aquela determinada finalidade, tá bom? O sacramento é uma instituição divina, como nós falamos. O sacramental é uma instituição eclesiástica, uma instituição da igreja. O sacramento confere mais sinais da graça. Os sacramentais são sinais da oração da igreja. Os sacramentos produzem graça, no que significam, e o sacramental dispõe o sujeito para receber a graça. Então, essas são as características em comparação entre um e outro, tá bom? A eficácia dos sacramentais. Bom, deriva-se da oração da igreja, como nós falamos, né? Ex opere operantis ecclesiae, quer dizer, deriva da oração da igreja. Ele está ligado ao quê? À fé e à devoção de quem confere o sacramental e da pessoa a quem se destina. Então, olha só, diferentemente do sacramento, que a fé da pessoa não é necessária para produzir o efeito, o sacramental precisa da fé. Tá? Então, para poder produzir o efeito, ele precisa da disposição tanto de quem ministra como de quem recebe esse sacramental. Quais são os sacramentais mais comuns? Quais as formas mais comuns? Primeiro, sacramentais constitutivos, depois bênçãos invocativas, depois exorcismos
é um sacramental especial, e depois exéquias, que também é outro sacramental especial. Tá? Sacramentais constitutivos são aqueles que se realizam uma única vez. E as bênçãos invocativas, aquelas que podem ser repetidas diversas vezes, tá bom? Então, por exemplo, aqui, sacramentais institutivos, né, constitutivos. Por exemplo, instituição dos ministérios, não é ministério sagrado, religioso, diaconato, presbiterato e episcopado, nada disso, tá? São os ministérios leigos, tá bom? Consagração das virgens, bênção da abade e abadesa, profissão religiosa, são ministérios que são feitos uma só vez na vida, a pessoa não vai ficar recebendo o tempo todo isso aqui, tá? Relacionados com coisas, por exemplo, que sacramentais que nós temos? Dedicação de igreja e de altar, que também é feito uma vez só, a bênção da água batismal, que é feita uma vez por ano, bênção dos óleos e a confecção do Santo Crisma, que também é feita uma vez por ano, tá bom? Consagrações das virgens e profissões religiosas, né? Nós temos aí, vejam bem, a igreja brasileira, ela também pode ter uma pessoa consagrada, tá? A pessoa consagrada, ela faz isso de livre e espontânea vontade, mas ela também pode se dedicar ao ministério utilizando o celibato, tá? Então aqui é a fundamentação bíblica para o celibato espontâneo, para o celibato livre, para aqueles que quiserem se consagrar à profissão religiosa, tá? Então aí no caso dessa consagração, é um sacramental, não é um sacramento da ordem, é um sacramental, tá? Que é a radicalização do compromisso batismal, mais uma profunda inserção na vida da igreja, né? Ter o evangelho como regra de vida, ter uma vida apostólica, viver os conselhos evangélicos. Quais são os conselhos evangélicos, padre? Pobreza, castidade e obediência. Essa é a missão do religioso, né? A dedicação das igrejas dos altares está aqui, ó. É a oportunidade para a comunidade local conscientizar-se da sua qualidade de ser o verdadeiro templo de Deus e de edificar-se como igreja. Né? E aqui estão as 7 formas da dedicação das igrejas. Nós temos lá no ritual chamado Pontifical dos Bispos, onde está esse sagrado ritual de dedicação da igreja e altar, que é um sacramental importantíssimo da igreja. Tá? Quais são essas 7 formas? A colocação da primeira pedra, a pedra fundamental da igreja, a dedicação da igreja, a dedicação de uma igreja na qual já se celebra, a dedicação de um altar, a bênção de uma igreja, a bênção de um altar móvel e a bênção do cálice da patena, tudo isso vinculados ao culto divino e são chamados também sacramentais. As bênçãos. O que são as bênçãos? Tem 2 tipos de bênção. A bênção descendente e a bênção ascendente. O que é a descendência? O nome já diz, desce de Deus aos homens. O que é a ascendente? Sobe dos homens a Deus em forma de louvor. Tá bom? Essas são as 2 tipos de bênçãos. As bênçãos têm em vista tanto Deus como os homens, evidenciando a primazia das pessoas sobre os lugares e os objetos relacionados à atividade humana. Então as pessoas sempre são mais importantes. Elas estão em primeiro lugar. Tá bom? Quais são as bênçãos que nós temos mais comuns na igreja? A bênção das pessoas, a bênção das construções relativas à atividade dos cristãos, a bênção dos objetos litúrgicos, a bênção de objetos de piedade, tá bom? Essas são as bênçãos que nós temos mais comum. E a bênção de lugares também. O que nós temos como fundamento das bênçãos, da teologia das bênçãos? Primeiramente, existe o fundamento trinitário da bênção. Proclama a bondade da Trindade e desperta o louvor do coração do homem. Mediação eclesial. A igreja manifesta-se como sinal da bênção de Deus aos homens. Então, sempre a igreja ela é a intermediária dessa bênção, tá bom? Adquirem sentido para a palavra de Deus que se proclama. Por isso, caráter litúrgico sacramental. A bênção sempre acompanha com um ritual sagrado. E a visão antropológica. Crescer a vida cotidiana do homem da presença do sinal de Deus. Então, isso é, digamos assim, a força da bênção, né? A bênção como um sinal de Deus presente, tá? Exorcismos. Exorcismos são bênçãos também invocativas e eles ocorrem em alguns casos. Por exemplo, no catecumenato dos adultos, no batismo das crianças tem o exorcismo e sobre os possessos. A igreja luta contra o maligno para que o fiel que sofre o peso do mistério da iniquidade se veja livre. Então esse é o objetivo do exorcismo. O exorcismo sobre o processo só pode ser praticado por sacerdote com licença expressa do ordinário local. Quer dizer, não é qualquer sacerdote, mas é o sacerdote que tem a licença do senhor bispo para fazer isso. O bispo, por excelência, é o exorcista da diocese, tá bom? Celebração das exéquias. É a celebração cristã da morte incorporada com Cristo no batismo. Passamos com ele a vida eterna. É muito importante.
nós temos uma crença na vida eterna. E as exéquias são as cerimônias que fazem parte desse conjunto celebrativo dessa passagem, tá? A igreja celebra com profunda esperança, sempre essa é a tônica das celebrações relativas às exéquias, o mistério pascal de Cristo nas exéquias dos seus filhos. Tá? Tem 3 tipos de exéquias, as que ocorrem em 3 estações, que seriam uma parte na casa, uma parte na igreja, uma parte no cemitério. 2 estações, seriam na capela do cemitério junto à sepultura, ou na casa e na igreja. E uma estação que é na casa ou na igreja, tá bom? Então isso acontece hoje em dia mais nas capelas do cemitério, inclusive. 3 momentos principais, que é o recebimento do cadáver e a acolhida da família, a celebração da palavra de Deus e a recomendação ou encomendação e despedida. Bom, eu queria falar nessa aula sobre os sacramentais, porque ele tem uma importância muito grande na vida da igreja. Nós precisamos dessas bênçãos como elementos que nos aproximam de Deus, né? O exorcismo, as exéquias que fazem parte desse ritual sagrado. Então é muito interessante conhecer os rituais sagrados da igreja e procurar estender ainda mais o domínio sobre isso, tá bom? Um forte abraço, vamos continuar firme aí fazendo nossos estudos. Pega o material de apoio, dá uma olhadinha, tá? Faz a questão aí e tira a sua dúvida. Aquilo que você puder, que você quiser que eu te ajude, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Forte abraço e até a próxima.